Capítulo 1. Introdução ao jogo de fortuna e estratégia. Imagine-se em meio à paisagem florentina do século XVI. Ruas estreitas, mercados lotados, rumores de conspirações e de guerras ao longe. É nesse contexto turbulento que surge Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Funcionário público, diplomata e, sobretudo, um observador incansável da natureza humana. Neste primeiro capítulo, vamos mergulhar na biografia de Maquiavel, compreender o cenário político renascentista e introduzir os conceitos-chave de fortuna e virtude, palavras que se tornaram sinônimos de sorte e habilidade estratégica no vocabulário político. 1. Vida e contexto de Maquiavel. Nascido em Florença em 1469, classe média baixa, Maquiavel cresceu em um período de instabilidade. A República Florentina oscilava entre forças populares, famílias nobres, papado e interesses franceses. Ainda jovem, estudou latim, grego, retórica e filosofia, habilitando-se a ler diretamente Cícero, Tito Livio e Plutarco. Em 1498, entra ao serviço dos Médici como chanceler e, em pouco tempo, acompanha missões diplomáticas à França e à Alemanha. O exílio que se seguiu, quando os Médici foram temporariamente destituídos e Maquiavel caiu em desgraça, foi decisivo. Ficou em sua vila sem cargos oficiais, refletindo e escrevendo. Nasceu aí O Príncipe, publicado somente em 1532, 5 anos após sua morte. 1.1. A Florença instável. Para compreender Maquiavel, é essencial entender que fortuna, sorte, acaso, dominava grande parte dos conflitos. Osvos papais interferiam na política local, exércitos estrangeiros marchavam por Piemonte e Lombardia, e alianças mudavam de um dia para o outro. Nesse caldeirão, Maquiavel aprendeu que quem detém o poder depende de mais do que generosidade. Precisa ser astuto, imprevisto e capaz de moldar seu destino. Surge o contraste. Virtude, a capacidade de agir com audácia e competência, versus fortuna, a força aleatória que pode elevar ou derrubar um governante. 2. Fortuna, vento imprevisível. Maquiavel compara a fortuna a um rio violento após as chuvas. Alguns procuram barragens, defesas. Outros navegam quando o nível está calmo. Ele afirma: a fortuna é senhora de metade dos nossos atos, mas nos deixa dominar o outro meio, ou nela se agarrar ao virar de si. Ou seja, metade do sucesso depende do acaso, epidemias, guerras, colheitas ruins, mas a outra metade rege-se pela habilidade do príncipe. 2.1. Exemplos históricos. Em suas missões diplomáticas, Maquiavel testemunhou reis italianos sendo traídos por aliados, exércitos mercenários mudando de lado por causa de um pagamento parcial, e até papas sendo depostos. Esses eventos aleatórios formaram sua convicção. Quem não antecipa as contingências perde o poder. Por isso, o príncipe deve dançar com a fortuna, desenvolver estruturas flexíveis, preparar-se para fugir, mudar alianças e até fingir ser aquilo que não é. 3. Virtude, a arte de conter o acaso. Virtude não significa bondade como se pensava na era medieval, mas sim eficácia, destreza e até coragem. Virtude implica a capacidade de moldar a fortuna a seu favor. Para Maquiavel, um príncipe sábio deve agir sem arrependimentos, de modo que o mal que ele faça o convenha e o bem seja amado. Ou seja, virtude envolve tanto generosidade quanto crueldade, dependendo do momento. A habilidade de alternar comportamentos conforme o vento político. 3.1. O príncipe e seus conselheiros. Maquiavel recomenda ao príncipe escolher conselheiros que digam a verdade, mas que não sejam ressentidos se forem demitidos depois. Pois virtude também exige selecionar quem permanece, aliados oportunos, e descartar quem se torna obstáculo. A construção de um exército fiel e não mercenário também faz parte do jogo. Tropas pagas podem desertar quando a fortuna murcha,
Soldados dispostos a morrer pelo príncipe representam a virtude triunfante sobre o acaso. Antes de seguir adiante, se você já se interessa pelas lições de Maquiavel sobre sorte e estratégia, não esqueça de inscrever-se em A Mente Racional, ativar o sininho e deixar seu like. Assim, você garante mais reflexões profundas como esta. Continuaremos a explorar como fortuna se revela no cotidiano do poder. Capítulo 2. Fortuna. O acaso que forma e destrói. Dançar com a fortuna requer primeiro compreendê-la em sua essência apaixonante e volátil. Neste segundo capítulo, vamos dissecar como Maquiavel descreve a fortuna, não apenas como sorte favorável, mas sobretudo como imprevisibilidade sistemática que pode ser prevista até certo ponto, e, quando possível, antecipada e até manipulada. 1. Fortuna como chuva que transborda. Maquiavel usa a metáfora do rio. Aquele que constrói barreiras somente quando a enchente já chegou, age tardiamente. Quem escolhe suas defesas quando o rio ainda dorme, será eficiente. Isso significa que pré-planejar, mesmo antes de qualquer sinal visível de instabilidade, é a melhor resposta ao acaso. Se soubermos quando o rio das circunstâncias tende a aumentar, podemos erguer diques ou desviar seu curso. 1.1. Exemplos pitorescos. Para ilustrar, Maquiavel cita antigos príncipes que casaram-se com uma princesa fraca, mas rica, atraindo aliados até perceber que era tela de arapuca, indicando que fortuna pode vir travestida de aparente bonança. Distribuíram esmolas a um clérigo influente, garantindo apoio popular até a chegada de um novo papa, que inverteu alianças e os deixou vulneráveis. Em ambos os casos, a aparente fortuna, riqueza, influência, se revela volátil. Aprender a ler sinais sutis, um sussurro de desconfiança no conselho, um aumento súbito de impostos, faz parte do ofício do príncipe. Para Maquiavel, esse sexto sentido é fruto de estudo incansável da história, da psicologia humana e das dinâmicas sociais. 2. Fortuna como mulher voadora. Em um famoso trecho, Maquiavel compara a fortuna à mulher leve, difícil de manter. Deve ser conquistada com audácia e mantida com prudência, pois se rebela se deixada sozinha. A linguística original em italiano, fortuna volubile come donna, reforça que fortuna é instável, caprichosa. A audácia, atos ousados, conquistas rápidas, seduz a fortuna. Mas manter o poder exige habilidoso equilíbrio. Até a mulher mais encantadora cansa, se não for valorizada e contida. 2.1. Estratégias para domar a fortuna. Para Maquiavel, domar fortuna exige investir em reputação, aparar arestas, cultivar imagem de coragem e justiça. Se a reputação física ou moral abala, fortuna tende a fugir. Saber perseverar. Atos estratégicos não podem ser interrompidos. Um príncipe que recua no primeiro revés enfraquece sua virtude. Aprender com falhas alheias. Estudar reis caídos, Alexandre, Luís XI, Henrique VII, percebe padrões em que se repetem erros. Cooptação errada, excesso de confiança e descuido com aliados. Ao conhecer esses rizomas de traição, o príncipe evita se deixar levar por ventos repentinos. Ele compreende que fortuna talvez abençoe um dia, mas trai no outro. Por isso, a virtude deve ser armada de resiliência, prever o pior e preparar-se mentalmente para agir quando a maré vira. 3. Fortuna e moralidade. A ética efêmera. Para Maquiavel, os princípios morais convencionais muitas vezes são incompatíveis com a lógica da fortuna. Fazer o bem quando a maré está favorável pode significar desfazer-se de virtudes quando tudo desaba. Ele afirma: se um príncipe sempre cumprir sua palavra, acabará despojado por homens que não a mantêm. Isso significa que, quando a fortuna vira, o governante que se prende a juramentos ou à ética tradicional será destituído. Não se trata de obrigar a todos a seguir o mal, mas de priorizar a segurança do Estado e do povo.
A moralidade, portanto, se flexibiliza dependendo do momento histórico. 3.1 Abordagem maquiavélica ao bem comum. Maquiavel defende que a sobrevivência do Estado é valor supremo. Se para manter a paz for necessário mentir ou ferir um aliado, a fortuna dirá que era melhor assim. A moral se ajusta ao momento. Sábio é quem evita a acusação de crueldade, mas não hesita em aplicá-la quando indispensável. Enganar um invasor estrangeiro, promovendo-o ao diálogo, é menos danoso que travar uma guerra já perdida. Em cada cenário, a moral do príncipe se amolda às exigências do poder e ao sopro incerto da fortuna. Para Maquiavel, a história absolverá aquele que preservar o Estado, independentemente das convenções éticas do momento. Se essas reflexões sobre fortuna e adaptabilidade estão mexendo com suas crenças sobre liderança e destino, inscreva-se em A Mente Racional, ative o sininho e deixe seu comentário. Qual mudança de tática você faria se fosse um governante em tempos incertos? Vamos continuar juntos essa conversa. Capítulo 3 Virtu. A arte de moldar o destino. Dançar com a fortuna seria impossível sem o contraponto da virtu, qualidade indispensável que Maquiavel atribui ao governante, capaz de enfrentar o acaso com astúcia e coragem. No terceiro capítulo, aprofundaremos no conceito de virtu, suas múltiplas facetas, coragem, generosidade, prudência, e como essa energia ativa molda a fortuna, transformando-a, quando possível, em aliada temporária. 1. Virtu. Origem e definição. A palavra virtu remete à virtude, mas no sentido clássico romano de força, poder e capacidade de ação. Para Maquiavel, virtu é a habilidade de fazer o que se deve, a tempo, sem hesitar. Não se trata apenas de bondade, mas de eficácia, inclusive na adoção de medidas duras. 1.1 Exemplos de virtu em Cristóvão Colombo. Maquiavel, em seus discursos, compara a virtu a personalidades históricas como Cristóvão Colombo, que navegou em certo mar aberto. Colombo possuía ardor, virtu, mas também sorte, fortuna. Se a virtu desviou-o em direção ao novo mundo, a fortuna ofereceu ventos favoráveis. Sem sua força de vontade, ele sucumbiria às dúvidas. Sem ventos favoráveis, fortuna, sua virtu seria isolada e infrutífera. 2. Força e prudência. Faces da virtu. Virtu abriga dois polos. Força bruta, coragem. Enfrentar o perigo de peito aberto, tomando riscos calculados para ganhar vantagem. Um príncipe com essa virtu ousa enganar inimigos ou aliados quando necessário. Prudência, sabedoria. Saber quando recuar, quando ceder ou quando buscar alianças. A prudência é silenciosa, mas eficaz. Evita derrota antecipada e conserva recursos para dias de crise. 2.1 A couraça de virtu Maquiavel sugere que o príncipe deve comportar-se como leão e raposa. Raposa detecta armadilhas e improvisa. Leão amedronta lobos e impõe respeito. Esse duplo aspecto da virtu garante que fortuna não vire inimiga absoluta. Quem exibe raposa demais sem demonstrar leão é subestimado. Quem se impõe apenas com rugidos sem tensão estratégica cai em armadilhas. 3. Construindo exércitos fiéis. Outro aspecto da virtu. Construir e manter um exército que suporte o governante mesmo quando a fortuna está contra ele. Para Maquiavel, exército mercenário é perigoso. Vileiros desertam quando o pagamento falta. Melhor criar forças próprias, cidadãos dispostos a lutar pelo povo. Essa virtu se estende à formação moral do exército. Disciplinar não apenas com ordens, mas com exemplos de honra e liderança. 3.1 Exemplo de César Borgia. No Príncipe, Maquiavel elogia César Borgia, que mesmo criminoso, reuniu virtu e fortuna. Conseguiu leques de aliados e reorganizou as repúblicas ao seu redor. Quando fortuna murchou, após a morte de seu pai, o Papa Alexandre VI, sua virtu careceu de base sólida para manter-se. Isso ensina: virtu sem sustentação moral nem alicerce popular acaba sendo efêmera.
4. Virtude e oportunismo. Ético. Maquiavel rompe com a ética teológica ao definir que o príncipe faz bem quando necessário. A virtude, então, corresponde também ao oportunismo ético. A ética flexível, voltada ao bem maior do Estado. Em situações extremas, o príncipe virtuoso sabe que mentir ou manter a aparência de bondade é crucial. Aquele que tem virtude se aprimora com o dia de vitória. Com o dia de derrota desenvolve outra virtude. Ou seja, a cada golpe da fortuna, o príncipe deve moldar outra virtude. Adaptar comportamento até se fingir amigo de quem ontem era inimigo. Capítulo 4. Aplicando fortuna e virtude. Lições para líderes modernos. Agora que entendemos fortuna e virtude, é hora de ver como esses conceitos se traduzem em ações concretas, tanto no cenário político renascentista, quanto em nossa realidade contemporânea. Se você já achou intrigante saber que a sorte e a habilidade são metades de um mesmo jogo, prepare-se para utilizar esses ensinamentos na sua vida, liderança, carreira, relações pessoais. E se ainda não se inscreveu, aproveite. A mente racional traz reflexões que podem transformar seu modo de ver o mundo. 1. O príncipe no mundo corporativo. Imagine uma grande empresa em que um CEO precisa navegar entre acionistas, concorrentes e crises de mercado. Fortuna. Sua virtude traduz-se em visão estratégica, antecipar crises, queda de ações, novas regulamentações. Rede de relacionamentos. Cultivar aliados no conselho, parceiros comerciais e até no governo. Disposição a mudar. Reestruturações de orçamento, rebranding de produtos sem hesitar. Por exemplo, em um setor de tecnologia, um produto inovador pode se tornar obsoleto com uma mudança súbita nas preferências do consumidor. Quem atua apenas pelo instinto, acaso, acaba penalizado. Mas quem estudou tendências, história de mercado, possui virtude para adaptar protótipos e reposicionar a marca, molda a fortuna ao seu favor. 1.1 Case contemporâneo. A Tesla. A Tesla, quando lançou veículos elétricos, dependia de incentivos governamentais. Fortuna. Elon Musk investiu virtude. Construção de redes, parcerias com fornecedores, concessões de patentes. Resiliência diante de crises, incêndios de baterias, atrasos de produção. Marketing visionário, transmitindo confiança a investidores e clientes. Mesmo quando a fortuna, subsídios murchou, a virtude continua alimentando a confiança dos mercados, ilustrando Maquiavel em ação. 2. Fortuna e virtude na vida pessoal. Não são apenas líderes políticos ou corporações que dançam com o acaso. Em nossas escolhas diárias, de carreira, relacionamento ou saúde, fortuna e virtude se aplicam igualmente. 2.1 Carreira e desenvolvimento pessoal. Em entrevistas de emprego, a fortuna pode ser o timing. A vaga surge quando você nem pensava em mudar. A virtude é preparação, estudar, praticar entrevistas, cultivar network. Coragem para arriscar, aceitar desafios, mudar de área ou abrir um negócio próprio. Adaptabilidade. Ajustar currículo e habilidades conforme demanda de mercado. Um exemplo. Um profissional de marketing percebeu que a indústria publicitária migrou ao digital. Fortuna. Ele investiu em cursos de UX e SEO. Virtude. Adaptando-se e vencendo no novo cenário. 2.2 Relações amorosas e sociais. Nas conexões humanas, fortuna se apresenta quando encontramos alguém especial em uma festa ou através de um amigo em comum. A virtude se demonstra em habilidades comunicativas, saber ouvir, perguntar, demonstrar interesse genuíno. Resiliência emocional, tolerar rejeições, aprender com falhas e seguir adiante. Autenticidade, manter coerência, evitando manipulações que enfraquecem relações. Se um relacionamento termina de repente, fortuna contrária, o exercício de virtude implica não se deixar vencer pela má vontade, mas refletir sobre aprendizados, mantendo-se aberto a novas conexões. Capítulo final.
síntese e convite, tornando-se artífice de seu destino. Chegamos ao capítulo final, a parte final em que sintetizamos tudo o que vimos sobre fortuna, virtude e seus desdobramentos práticos. É hora de juntar as peças e convidar você, espectador, a incorporar essas lições no seu cotidiano. Vamos falar de rotinas, rituais mentais e atitudes concretas para que o dançar com o acaso seja daqui em diante parte de sua pegada pessoal. E claro, se você ainda não se inscreveu em A Mente Racional, este é o momento. Inscreva-se, ative o sininho e venha compartilhar suas experiências conosco. 1. Construindo seu próprio espelho de fortuna e virtude. 1.1. Diário de oportunidades. Mantenha um diário simples onde, a cada dia, anote 2 situações em que algo fora do esperado aconteceu. Fortuna. Ao final da semana, revisite esses casos e anote como agiu. Se recuou, se manteve, se inovou, se identificou virtude, coragem, estratégia, planejamento em alguma resposta, registre. Caso contrário, reflita. Como poderia eu ter agido de forma diferente? Esse exercício cria um espelho do seu cotidiano, tornando explícitos padrões de sorte e de resposta estratégica. Ao reconhecer que a fortuna se manifesta de formas sutis, você aprende a estar atento a pequenas oportunidades. 1.2. Ritual da coragem diária. Escolha um pequeno desafio todo dia. Por exemplo, abordar um desconhecido, apresentar uma ideia no trabalho, experimentar um prato novo. Antes de agir, respire fundo e lembre-se: mesmo se a fortuna conspirar contra, me comprometo a agir com virtude. Anote a sensação: medo, dúvida, vitória ou derrota. Ao praticar esse ritual, você exercita virtude, a disposição para tentar, e ganha experiência para futuras tomadas de decisão. A sucessão desses desafios treina sua mente para dançar graciosamente com o acaso. 12. Ética maquiavélica. Harmonia entre fins e meios. 2.1. Revisando suas motivações. Pergunte-se: quais são meus objetivos de longo prazo? Como posso alcançá-los sem ferir a integridade dos outros? Liste 3 estratégias para cada objetivo, avaliando riscos, fortuna adversa e oportunidades, fortuna favorável. Estabeleça uma escolha ética, definindo limites pessoais. Por isso, não manipularei quem confia em mim, ainda que prometa vantagem. Esse passo impede que a ética maquiavélica se transforme em cinismo absoluto. A virtude ética mantém a integridade como parâmetro, lembrando que sucessos duradouros se sustentam em confiança mútua. 2.2. Prática de pequenos golpes. Em vez de grandes arriscadas, pratique pequenos movimentos para testar suas teorias. Por exemplo, proponha uma melhoria no trabalho, observe reações, ajuste discurso antes de uma negociação maior. Registre o que deu certo, o que falhou, quais lições sobre fortuna e virtude posso levar daqui. Como Maquiavel ensinou, às vezes polegar discretamente garante mais do que puxar emperrando em grandes conflitos. Esses pequenos golpes reforçam a sutileza estratégica. 3. Mantendo a guarda alta, antecipando a fortuna. 3.1. Mapa de riscos pessoais. Crie um quadro dividido em áreas da sua vida: trabalho, finanças, saúde, relacionamentos. Para cada área, anote 2 possíveis choques ou imprevistos: perda de emprego, crise financeira, doença súbita, término inesperado. Em seguida, detalhe ações preventivas: quais habilidades desenvolver, quais poupanças criar, quais contatos fortalecer. Assim, mesmo que a fortuna apareça de repente, você estará meio protegido, pois a partir do momento em que antecipou cenários, parte da aleatoriedade passa a depender de sua preparação. 3.2. Revisão mensal de fortuna. No último dia de cada mês, revisite seu diário de oportunidades e seu mapa de riscos. Anote quais benefícios aleatórios surgiram e quais imprevistos ocorreram. Ajuste suas estratégias para o próximo mês. Refine o que funcionou, descarte táticas improdutivas e mantenha o compromisso de dançar com a fortuna de maneira cada vez mais hábil.
Essa prática transforma cada mês em um ciclo de aprendizado, onde o acaso deixa de ser vilão absoluto e se torna elemento incorporado ao seu processo contínuo de evolução pessoal. Se essa viagem pela fortuna e pela virtude despertou algo em você, inscreva-se em A Mente Racional para não perder as próximas reflexões. Deixe seu comentário compartilhando qual tática maquiavélica, ética, você aplicará na semana que vem. E, se achar valioso, compartilhe este vídeo com amigos que, assim como você, desejam aprender a dançar com o acaso. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se, a fortuna é volúvel, mas a sua virtude pode se tornar a orquestra que rege o banquete da vida.